Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes, ao meu lado, o presbítero Lucas. Bom dia, graça e paz. Graça e paz, apóstolo, bom dia a você aí de casa. Sempre uma honra, um prazer ter você aqui conosco. Não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais, se você quiser saber mais um pouco sobre a nossa igreja, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal no YouTube, onde você pode também rever os programas que a gente já postou, acompanhar os nossos cultos que são transmitidos ao vivo. Só pesquisar lá em todos esses canais por Semeando Família, que você fica por dentro aí da programação da nossa igreja. Lucas, dia 4 agora de maio, a gente vai ter o nosso Vida Viva. Esse projeto já teve alguns outros nomes, já foi Semeando Amor, mas alguém pegou essa logo, a marca, o nome, começou a usar de uma outra igreja. Nada demais, né? Mas aí a gente trouxe aí o Vida Viva nesse propósito de evangelismo, de cuidado. Vai ter ação social, entrega de cesta básica, aferição de pressão, glicose, aplicação de vacina, alguns níveis de atendimento jurídico, uma tenda, né, de 10 por 10 metros com roupas para a gente poder fazer doação ali. A pessoa escolhe a roupa que ela vai pegar. A gente não vai entregar, ela vai entrar, é uma loja, ela vai escolher, eu quero essa camisa, eu quero essa calça, vai ter alguém atendendo, combina com esse cinto. Então você que de repente, né, conhece alguém que precise, a gente quer convidar você a fazer parte desse propósito. Precisamos de brinquedo para levar para as crianças, precisamos de roupas também para fazer doação para menino, menina, adulto, infantil. Faça parte, né, de algo que edifique o reino de Deus, doando de uma certa forma aquilo que de repente na sua casa está sobrando. Lucas, por exemplo, estava vestindo 50, emagreceu, as calças 50 que ele tem já doou para a igreja. Aleluia. Lucas, Eclesiastes 7, o sábio ele diz algo interessante, no versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. A gente vê, Lucas, muitas pessoas fazendo culto em ação de graças, né? Quando no dia da alegria, da prosperidade, eles ficam felizes, né? Então a gente fazer culto em ação de graça, vai chamar para fazer churrasco em casa, comer pizza, e a gente vai celebrar. Eu acho isso algo interessante. Mas muitas pessoas ficam fracos na fé, se afastam do evangelho, se tristecem com Deus, porque no dia da adversidade não considera. E o que o sábio está dizendo? Ele diz assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele. Então, tanto a felicidade quanto a adversidade, tanto a prosperidade quanto a dificuldade, foi o Senhor Deus quem fez. E todas essas questões, de uma certa forma, é para extrair de nós algo que seja bom. Então a gente consegue fazer culto e ação de graças quando algo de agradável ao nosso coração acontece, mas quando algo desagradável acontece, a gente não consegue adorar, a gente não vai na igreja, a gente não cumpre escala, a gente se entristece, fica frio na fé, e nós precisamos ser confrontados, porque se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. E a música diz isso: eu não adoro por aquilo que Ele faz, eu adoro por aquilo que Ele é. Mostra a dificuldade disso, né? Apóstolo, e essa geração que está vindo aí após a gente tem agravado ainda mais essas situações, porque parece que sofrer não faz parte mais do vocabulário, no contexto geral, né, apóstolo? Se você pegar aí hoje os coaches, eles vão falar muito daquilo que a Bíblia fala com outras palavras, e pessoas pagam caro para ver esses caras, né, para comprar esses cursos e fazer parte desse movimento. E aí você vai ver, a Bíblia ela já ensina isso de graça, é só você baixar o aplicativo no seu celular. Né? Eclesiastes aqui é um grande exemplo do que o senhor está falando, né? Se você for ver qualquer atleta de alto rendimento, ele vai falar que ele teve que sofrer muito para conseguir atingir aquele objetivo que ele teve de ser campeão mundial, de alguma situação, de abdicar de certas situações. Um atleta de fisiculturismo, por exemplo, ele sofre muito durante o treinamento, porque para que o músculo cresça, você vai rompendo o músculo e isso gera uma dor, né? E parece que o povo cristão, parece que hoje em dia, se está sofrendo é porque está em pecado, né? Se está passando por algum tipo de dificuldade porque eu errei em alguma situação. O senhor não perde ali no raciocínio não, mas um dia o pastor estava, né, entrando na igreja e viu Satanás sentado na calçada da igreja. E o Satanás estava chorando muito. Ele perguntou: mas o que houve, diabo? Ele: os crentes da sua igreja, tudo sou eu, né? Quantas vezes nessas demandas
E muitas pessoas acabam, né, colocando na conta do diabo aquilo que é uma responsabilidade delas na história da vida. Apóstolo, e nesse contexto, né, a gente tem vários exemplos na Bíblia. Jó foi um cara que não teve pecado nenhum e ele foi provado para que a glória de Deus fosse feita ali na vida dele, né? E a gente precisa ter esse entendimento, apóstolo, porque senão a gente vê hoje, né, com a difusão das informações, a gente vê que uma grande maioria das pessoas estão entrando em alguns abismos de depressão por não saberem lidar com o dia da dificuldade. Né, o dia que, de repente, a situação financeira não tá tão legal, no dia que, de repente, o relacionamento com a esposa não tá... Né, e é normal isso acontecer. E muitas pessoas, por não saberem lidar com essas dificuldades, não considerarem esse dia, né, acabam entrando num caminho que, às vezes, é sem volta. Né? E a gente vê o número de suicídio aí cada vez crescendo e número de separações cada vez aumentando mais. Porque muitas pessoas estão pregando aí uma vida que não existe, né? De que vai ser sempre uma felicidade, que vai ser sempre uma alegria. Estão divulgando essa informação de que a estabilidade financeira é tudo na vida, é legal pra caramba, mas confiar em Deus é melhor ainda e viver na dependência dele também. E a gente vê muitas pessoas, né, apóstolo, entrando nesses abismos e não considerando esse dia mal, porque estão achando que viver com Deus é só 100% top, todo dia alegria, todo dia felicidade. E eu não sei onde que essa galera tá se enganando, porque a Bíblia nunca fez propaganda desse evangelho, né, apóstolo? Eu vou fazer uma denúncia aqui, em amor, né? A gente vê hoje muitos atores na internet, né? A gente vai ver um bocado de gente fingindo uma situação de um adultério, financeira, de relacionamento, pegando adultério, aí finge que alguém roubou alguma coisa, finge que alguém drogou. A gente vai vendo um bocado de atores amadores, né? Mas ganhando seus likes naquilo que é a internet. No segmento daquilo que é o evangelho, como o sábio está dizendo, no dia da prosperidade se alegra, no dia da adversidade considera que Deus fez uma coisa ou outra. A gente vai ver também muitos atores naquilo que é a pregação hoje no culto. A gente vai ver muitos atores hoje diante de uma câmera na internet, né, naquilo que é as redes sociais, e agindo realmente como um ator, trazendo uma palavra, um pensamento, uma situação com todos os tipos de técnicas possíveis para alcançar a mídia. E isso hoje tem acontecido também nos nossos altares, naquilo que são os nossos púlpitos. E quando a gente não consegue fazer com que a pessoa entenda Cristo, independente de estar 10 anos sofrendo, porque a gente canta que Jesus está no barco, mas Jesus está no barco, acalma a tempestade, sim, mas pode levar 10, 11, 12, pode levar a vida inteira a pessoa ir para a eternidade e ali ela encontrar paz, mas as pessoas não querem pensar nisso. Quando Paulo diz, aqueles que esperam apenas para essa vida são de todos os mais miseráveis dos homens, as pessoas não querem considerar isso. Apóstolo, e o próprio apóstolo Paulo falou que ele tinha um espinho na carne, né? Eita. E às vezes essa situação que talvez você está reclamando, está murmurando e não está considerando, de repente é onde que Deus realmente precisa que você tome vergonha na cara, ajuste isso. Porque, de repente, a bênção, entre aspas, aqui eu estou colocando, se Deus te abençoar nessa área, talvez você se perca no meio desse caminho, né, apóstolo? Paulo fala assim em Efésios 1, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus não nos escolheu para sermos... Deus nos escolheu para sermos seu povo por meio da nossa união com Cristo. Mas ele diz assim, todas as coisas acontecem seguindo um plano, uma decisão de Deus, segundo aquilo que é a vontade dele. Muitas pessoas querem que Deus faça a vontade deles na terra, não a vontade de Deus, como Jesus ensina na oração. A oração está sendo mudada, né? Seja feita a minha vontade. É por aí. E se der certo, foi eu que fiz, se der errado, a gente bota na conta de alguém, né? Porque tem uma frase que o pessoal anda falando, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Aleluia. Né? Mas a Bíblia realmente ela não vai respaldar a gente nesse sentido, né, apóstolo? Na verdade, ela vai o tempo todo nos confrontar. E isso tudo está ligado com aonde a gente está depositando a nossa confiança, né? E a gente se frustra, na maioria das vezes, por estar confiando naquilo que a gente pode fazer, naquilo que foi os planos que a gente fez, seja de carreira de trabalho, seja financeira, seja lá o que for. E muitas vezes é Deus frustrando esses planos para que ele possa ser o centro da nossa vida e a gente atingir um propósito. Né, você que está em casa agora, de repente vivendo suas dificuldades, como o Lucas colocou, nível de frustração,
Foi a frustração que me trouxe para o Evangelho, foi a frustração que trouxe o presbítero Lucas para aquilo que é a igreja e Cristo. E o Senhor, muitas das vezes, para nos manter firmes em um propósito, Ele continua nos frustrando, para podermos amadurecer naquilo que é a nossa fé. Que nesse dia o Espírito Santo possa falar no teu coração, trazendo maturidade, e que você lembre, se Ele fizer, Ele continua sendo Deus, merece ser adorado. Se não fizer, é o mesmo Deus e tem que ser adorado. Deus abençoe sua vida. Paz de Cristo. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa.